Como é que é você hoje ter a Moove, né, como empresa de comunicação e marketing, auxiliando no Empreendegol, estar no Empreendegol, né? Como que você vê isso? A experiência tem sido muito boa, por quê? Porque a galera ali é muito ágil, né? Tem um grupo ali que a gente centraliza tudo, Sim. né? Ao invés de eu precisar ir, não, vou atrás de um designer, vou atrás de um gestor de tráfego, vou atrás de social media, vou atrás de um monte de coisa. Não, tem tudo em uma solução só, onde eu vou lá no grupo, eu converso e a galera é rápida, a galera responde. Sim. Fala pessoal, tudo bom minha gente? Estamos aqui na segunda edição do nosso Movecast, segundo episódio, segundo encontro. É um prazer ter você aqui, espero que vocês estejam gostando de todo o desenvolvimento que o Movecast está trazendo. E a intenção desse podcast é nada mais, nada menos do que trazer os nossos clientes da Moove Comunicação e Marketing para eles virem aqui, falar um pouco da sua história, da sua vida pessoal, profissional, enfim, bater aquele papo bem gostoso que com certeza vai agregar muito para a cidade de Joinville e região. E hoje, nosso convidado é nada mais, nada menos do que ele, gente, o Evandro do Empreendegol. Obrigado pelo convite, Brunão. É uma honra estar aqui, podendo contar um pouco da história do Evandro, também do Empreendegol. Bora pra cima. Show de bola, meu querido. Gente, o Evandro conhecemos há um ano, um pouco menos, né? Ele vai explicar um pouco da história dele. E a gente fez questão dele estar aqui na segunda edição aí, porque eu acho que é muito válido para a proposta que é o Movecast, que é trazer mesmo o empreendedorismo na sua essência, no seu fundamento, a questão de mentalidade, né, que isso faz muita diferença no mundo de hoje para quem está empreendendo, saúde, né, enfim, tudo isso. Mas vamos lá então, pessoal, espero que vocês gostem. Evandro, para iniciar, meu querido, fala um pouquinho de você até chegar no ponto da criação do Empreendegol, que daí a gente vai pular essa parte depois. Bacana, muito bom, obrigado pela palavra. O Evandro vem de família humilde, né? Nunca me faltou nada, mas também nada de luxo, né? Sempre tive as minhas coisinhas, o meu celular, meu notebook, meu pai, minha mãe sempre se esforçaram muito, né? Pra gente ter tudo que a gente precisava para evoluir. Ele sempre quis investir em a gente estudar, aprender, né? E com 16 anos, eu tive a oportunidade de pesquisar no YouTube, buscando mais, né, sobre empreendedorismo. Escrevi a palavra empreendedorismo lá no YouTube. E o que apareceu? Não tinha ChatGPT ainda? Não tinha, O que apareceu? Um vídeo do Flávio Augusto de 1h30, onde ele falava 10 coisas que ele faria se ele tivesse 18 anos. E eu tinha 16. Opa. Então eu vi a tempo. Tava no time. Exatamente. E aí nesse vídeo, ele me abriu a mente pro empreendedorismo. Tudo que os meus pais tinham me ensinado sobre, você tem que seguir aquele caminho, né? Que todo mundo te ensina de geração para geração, né? Sim, ir pra escola, ir pra faculdade, arrumar um emprego, formar uma família, comprar uma casa, Sim. Todas essas coisas, se aposentar depois, né? Uhum. Então, tudo isso aí, o Flávio Augusto, em 1h30, ele falou, cara, você não precisa de nada disso aqui. Você pode seguir por esse outro caminho aqui, se você quiser. Se você não quiser, pode seguir do jeito que tá, tudo certo também. Não tem erro. Né? Então ali eu desbloqueei para o empreendedorismo. Eu aprendi com esse bilionário que eu admiro muito. Um dia eu vou agradecer pessoalmente a ele. Né? Vou estar perto dele, eu tenho certeza. Sensacional, eu acho ele muito equilibrado. Eu admiro ele e eu comecei a estudar mais assuntos com ele sobre empreendedorismo. Sim. Comprei os livros dele. Sim. Eu me aprofundei no empreendedorismo com 16 anos. E aí eu parei de ouvir, né, os meus pais em questão de, faculdade, curso técnico, meu pai queria que eu fizesse, né? Sim. Meu pai até quis dar um jeito, né? Claro que ele não tinha assim, não, tá sobrando aqui, mas ele quis dar um jeito de me pagar, de pagar a faculdade pra mim, pra eu fazer. E eu falei, pai, não precisa, tá tudo certo. Vou desenrolar aqui, vou abrir um negócio, né? Aí quando eu tinha 18 anos, quando eu fiz 18 anos, eu tive que me alistar no exército. Sim. E como eu não tinha nada engatilhado, assim, nenhum negócio, eu também não tava recebendo nada, não tinha dinheiro ali. Sim. Eu fui dando sim. Se desse tudo certo pra eu entrar, beleza. Se não desse também, eu ia fazer outra coisa. Sim. E aí acabou que eu entrei no exército. Aí, Imagina, loiro, alto, bonito, forte.
Bonito não, pô. Forte também não. E aí eu entrei no exército, fiquei um ano como recruta. Nesse um ano eu não consegui estudar nada, desenvolver nada. É por isso quê? que eu ia perguntar, né? Porque Deus teve que parar, talvez uma... Sim, é porque lá, nesse primeiro ano, você sobrevive. Você tem que só levar. Se você começa a pensar na vida, pô, tá difícil isso, você vai entrar em depressão. Tem que aguentar a pressão ali e prosseguir, né? É só sobreviver, no caso. Sim. E aí, nesse um ano ali, igual eu falei, eu sobrevivi ali, levei esse um ano. No segundo ano, quando eu poderia sair, eu resolvi ficar mais um pouquinho, fiquei mais um ano. Gostou da dor? Não, mas aí no segundo ano já tranquilizava mais, Sim. aí já não era recruta, né? Sim. Aí já era soldado antigo, que a galera geralmente chama lá. E aí eu já tinha mais alguns privilégios ali, tanto que eu era como se fosse um irmão mais velho pros recrutas que iam entrar naquele ano. Sim. Então eu já mandava em alguma coisinha ali, né? Sim. Não, era soldado ainda, posto baixo, mas mandava pelo menos os que estavam entrando naquele ano. Sei. E aí, nesse segundo ano, eu consegui me desenvolver, estudar, comprar cursos. O que eu fazia quando eu estava no exército? Eu tinha um recebimento lá mensal, que é o soldo, né? Ou salário, você pode chamar assim. Metade disso eu tirava só para comprar curso, para comprar coisa para me desenvolver, e a outra metade eu usava. Sim. Né? Porque eu pensei, cara, se eu me desenvolver como pessoa, se eu aprender alguma coisa, se eu aprender como ganhar dinheiro na internet, eu vou poder sair daqui logo, né? E eu sempre tive a mentalidade de empreender, tanto que lá no exército tinha as pessoas que tiravam sarro de mim, que eu sempre falava pra eles, ó, eu vou conseguir o meu milhão, vou criar minha empresa e tal. Tanto que tinha um capitão lá que ele chegava toda hora em mim, zoando, né? E aí, Evandro, o Entringer, né? Que era o meu sobrenome lá, né? E aí, Entringer, já ficou milionário? Ele chegava tirando um sarro assim, né? E aí... porque as pessoas... Não é normal eu ter alguém perto, naquele ambiente, que pensa no milhão, que sabe que é possível, que vai atrás, né? E aí, eles tiravam esse sarro aí, mas eu tava de boa. Eu sabia o que eu era, o que eu ia conseguir, né? E aí, passou esse um ano, me desenvolvi, comprei um curso no final do ano, em dezembro. Do segundo ano, no caso. Do segundo ano, exatamente. Comprei um curso lá que eu paguei R$99 e me ensinava a fazer Google Ads para negócios locais. Sei. Posicionar a empresa lá no topo do Google. E aí eu fiz esse curso. Cara, R$99 você sabe que é um curso de entrada. Sim, né? Total. É um curso que te ensina algo para depois te vender outro algo. Com certeza. Só que eu usei esse curso de entrada e eu foquei tanto no Google que eu fiquei bom no Google. Sim. Eu estudei, o que eu fiz? Eu já fui atrás dos meus primeiros clientes. Então, em janeiro eu já tinha conseguido uns 2 ou 3 clientes ali. Em fevereiro eu já pedi para sair do exército nesse terceiro ano. Então eu saí no comecinho do terceiro ano, não fiquei no terceiro. Senão tu ficaria no terceiro ano. Exatamente. E teve pessoas que chegaram assim, por exemplo, tinha um sargento lá do meu pelotão que ele chegou e falou, pô, Entringer, mas você já vai ser promovido? É que eu tinha feito curso para cabo no segundo ano. Ah, entendi. Você já vai ser promovido, por que você não faz os dois? Faz por fora e fica aqui também. Aí eu falei pra ele, se eu ficar fazendo duas coisas, eu não vou conseguir fazer nada bem. Sim. Eu tenho que focar em uma única coisa. E eu sei que o empreendedorismo é pra mim, é o que eu quero, é o que eu sempre quis, então eu realmente vou sair, né? E aí, dito e feito, eu saí, só que aqueles clientes que eu achei que tinha fechado, eu fechei na palavra. E aí, na minha cabeça, eu tinha uma renda já de um valor mais alto do que eu ganhava lá. Aí, quando eu saí do exército, fui conversar com esses caras, aí 1 ou 2 já pulou fora, eu fiquei, tipo, uns R$500 de renda, bem menos do que eu ganhava lá. E aí... Meu caramba. Mas essa era a intenção de eu ter saído, porque assim, tem aquela analogia de você queimar a sua ponte, né? Quando você atravessa, quando você queima a sua ponte, a sua única opção é seguir em frente. Sim. Você não pode mais olhar para trás, você queimou a ponte. Sim. Né? Tem muitas pessoas que, na vida, elas têm um emprego, têm a segurança, aquela falsa segurança, né? E elas não fazem algo mais porque elas têm aquilo de segurança. Né? É a famosa zona de conforto. Exatamente. E aí, quando você vai fazer algo, vamos dizer que a pessoa quer abrir um negócio, mas ela tá na CLT ainda. Ela abre aquele negócio pra ver se vai dar certo. E aí não dá certo por quê? Porque ela sabe que se tudo der errado, ela tem uma muleta. Isso mesmo. Né? Então, eu já quis garantir que eu não ia ter essa muleta. Perfeito. E aí eu saí do exército. E os clientes deram pra trás. Deram pra trás lá, mas a minha única opção era dar certo, porque eu não tinha mais opção. Sim. Era só isso. Sim. E aí eu fui me desenvolvendo, consegui
uns clientes ali, comprei uma mentoria no final do 3º ano que me ajudou, me ensinou a vender e tudo mais. Aí no 2º ou 3º ano ali que eu tinha agência, acho que foi no 2º, foi em 2023, Sim. no final desse ano de 2023, eu fui no evento do Wendel Carvalho, Uhum. o Protagon. Sim. 3 dias de imersão, foi eu e a minha mulher, e lá a gente se desenvolveu em todas as áreas da vida. Financeira, saúde, família, pessoal, todas essas coisas a gente se desenvolveu lá, porque é um evento para tu sair de lá diferente, né, para tu evoluir. E uma das sacadas, uma das decisões que eu tomei lá, que o Wendel falou, ele falou que a gente tinha que sair com algumas decisões tomadas, do que a gente aprendia lá, senão tu não ia mudar. Sim. Então tu só aprende e fala, não, beleza, né, fica por aquilo. Mas lá ele fez a gente tirar um tempo para tomar decisões. E uma das coisas que ele falou foi que o nosso ambiente ele vai influenciar diretamente nos nossos resultados. Sim. As pessoas que convivem com a gente vão influenciar no que você vai ter de resultado, na pessoa que você é. Sim. Tem como descobrir quanto você ganha só pelas pessoas que andam com você. Isso. As que mais andam com você. Sim. Né? E aí ele explicou que o ambiente ele é soberano. Uhum. Não adianta você querer... não, eu tô aqui e eu vou mudar todas essas pessoas que estão à minha volta para elas serem melhores. Não existe isso. Sim. Não existe. É como se você estivesse num rio que ele tem muita correnteza e você tá nadando contra a correnteza. E aí quando você tá nadando contra a correnteza, cara, você pode ser o Michael Phelps, o melhor nadador do mundo. Você vai nadar muito lá. E vai morrer. Só que uma hora você vai cansar. E aí a correnteza vai te levar. Esse é o ambiente. Sim. Então, por isso que você precisa ter pessoas que estão alinhadas, pessoas maiores que você do teu lado, ou pessoas, pelo menos no teu nível, para você tocar uma ideia de igual para igual. Sim. Né? E aí lá, eu tomei essa decisão do quê? Eu olhei pro meu ambiente, para as pessoas que estavam próximos a mim, e eu vi que são pessoas que... Tinha muita gente que não fazia sentido eu estar perto. Sim. Por exemplo, a galera do futebol que eu jogava. Sim. Jogava 2 vezes por semana, e... Quando eu jogava bola com eles, pô, legal, futebol, ok, sim, bacana. Só que quando eu sentava depois do futebol lá na mesa pra gente conversar, até aquele happy hour depois do jogo, sim, as conversas não batiam. Galera reclamando de política, de governo, da mulher, falando do mal filho. Da mulher. Aí sai dali, ao invés de ir pra casa com os filhos, com a mulher, o cara ia pra fazer coisa errada, né? Sim. Esse era o ambiente. Gente fumando do meu lado ali, né? Eu não fumo, eu não bebo, eu só tomo água, nem refrigerante eu tomo. Então, eu vi que aquele ambiente, ele não ia me ajudar a crescer. Eu não pertencia àquele ambiente. Sim. Eu só tava lá porque parecia que era a única opção que eu tinha. Sim. Que eu não ia parar de jogar futebol. Só que quando eu saí do Protagon, eu já tinha tomado a decisão de mudar essa ambiência. No próximo dia, quando eu voltei pra casa, eu já saí de todos esses grupos de futebol. Fiquei sem nada, sem ter futebol pra jogar. Né? Só no FIFA, no PS5. Não, só na vontade de jogar, né? E aí, passou-se 1 mês, 2 meses, eu comecei a sentir muita falta de jogar. Uhum. E aí, numa quarta-feira à noite, eu tava lá em casa e eu comecei a pensar, cara, pô, podia estar jogando uma bolinha agora, mas, pô, nunca mais eu vou jogar bola porque não tem ninguém alinhado pra eu poder conversar, para ser um ambiente bacana. E como eu já tinha habilidade de marketing, que eu tinha agência, sim, eu usei essa habilidade para quê? Fui lá, criei um anúncio muito simples, MVP, assim. Uhum. Fundo branco, textinho preto ali, no Canva mesmo. Sim. Pensei em algumas perguntas para colocar um formulário. Esse formulário, qual que era a minha intenção? Selecionar pessoas que têm a mentalidade mínima para estar perto de mim. Sim. Para que pessoas que estejam alinhadas mentalmente, como família, negócios. Eu fui pensando em todas as áreas da vida, em perguntas estratégicas, para saber o que o cara pensa sobre aquele assunto. Sim. Então eu fiz perguntas, por exemplo, a primeira é a seguinte: o que você acha sobre a frase riqueza é questão de sorte? Uhum. E aí eu deixei pergunta aberta. E aí eu respondi esse formulário. O cara responde, exatamente. O cara responde aquilo lá. Se ele responde uma coisa que não tá alinhado, por exemplo, se o cara fala assim, não, verdade, só é rico quem tem sorte. Sim. Esse cara, tu acha que eu vou querer ele perto de mim? Não. Não faz sentido. Ele acredita que a riqueza é só se ele ganhar na Mega Sena. Não faz sentido. O cara pode até ter um negócio, só que às vezes ele é um prestador de serviço que pensa assim, ele não tem a mentalidade de crescimento. Sim. Né?
Então eu fui pensando em várias perguntas sobre família, sobre outras coisas, tudo pergunta aberta, pra entender o que a pessoa pensava sobre cada área da Sim. vida. E aí os que estavam alinhados, eu ia chamando no 1 a 1 pra chamar pra dentro do Empreendegol. E ali começou. E ali começou. Então, ali eu vi que tinha muita gente que se interessava por Tava aquilo. querendo isso. Exatamente. E a ideia inicial era só ser um futebol para empreendedores. E virou... E aí depois eu vi que tinha um potencial porque tinha muita gente querendo, gostando da ideia, né? Que E legal. eu vi que tinha alguma coisa a mais ali. Que legal, Evandro. Não, muito, muito massa, cara. E eu quero que tu fale mais sobre o Empreendegol ainda, tá? E até chegar, então, nesse encontro, nessa imersão que você teve lá com o Wendel Carvalho, então você ficou num time ali de 1 ano, 2 anos com a agência de marketing? Fiquei de 2021, né, no comecinho, até, exatamente, quando eu abri o Empreendegol, eu tava com a agência uns 2 anos já. Show. E lá no começo lá, que eu fiquei nessa dúvida, aqueles 2 clientes lá que tu fechou, 2, 3, e se animou, meu Deus, já vai dar mais do que meu salário no batalhão, então vou sair do exército, e acabaram cancelando. E tu viu que não tinha, né, a ponte cortada lá. Demorou muito tempo para você prosperar e ter os novos clientes? Foi crescendo gradativamente? Como é que foi esse? Boa. Ali eu aproveitei esse momento que eu tava no exército para sair, porque eu tinha uma segurança. O que era a minha segurança ali? Eu morava com os meus pais na época. Entendi. Então é o melhor momento Baita para você segurança. errar. Você pode errar tudo que quiser ali quando você tá morando com seus pais, porque no pior dos casos, cara, você tem o que comer, né? E aí, eu demorei ali, depois que eu tinha fechado com esse cliente aí, eu fiquei com o único cliente que me pagava R$500 por mês. Só que esses R$500 por mês eu usei pra eu estudando as outras coisinhas, eu tinha um dinheiro guardado que eu comprei um curso com R$500 o cara consegue investir, cara. Às vezes a gente pensa assim, não, vamos trabalhar aqui, juntar uns 2, 3 mil pra comprar com R$500, o cara tava já reinvestindo já. Não, eu tinha um dinheiro guardado porque eu me planejei pra sair do exército uns 2 meses antes já. E aí eu tinha um dinheiro guardado ali, porque quando tu sai, tu recebe como se fosse uma um saída. acerto. E o meu acerto era o valor de um salário. Esse um salário eu guardei. Caramba, ele conseguiu guardar dinheiro no exército. Não, esse cara aí E aí, com esse dinheiro que eu guardei, eu comprei um curso de prospecção para eu poder atrair novos clientes. E aí eu aprendi muita coisa ali. E demorou uns 4, 5 meses, na verdade, para eu conseguir chegar na renda que eu tinha no exército. Poxa. Só que depois, dali para frente, foi funcionando, porque eu fui tendo indicações e tudo mais. Sim. Né? Então foi esse tempinho aí que demorou, mais ou menos, para eu chegar no mesmo patamar do exército. Só que muito melhor, com mais liberdade, né? Com certeza. E aí, então, a ideia que você teve depois da imersão, né? Começou a dar aquele toque, assim, poxa, por que não montar um grupo pra mim, etc. Você estava com a agência, ela estava estável, só que você quis dar esse passo a mais, então. No Empreendegol ali, igual eu te falei, começou como um futebol, era pra ser um hobby. Sim, né? Justo, aham. Eu já tinha minha agência, já tinha Tava determinado normal. resultado, já tava morando numa região boa de Joinville, então eu já tinha resultado com a agência. E o Empreendegol veio como esse hobby, e aí eu permaneci com a agência durante uns 7, 8 meses, e depois eu vi que eu precisava focar 100% no Empreendegol. Sim. E aí... Tanto que depois a gente fez aquela transição, Sim. né? Com vocês ali. Sim, nós pegamos os clientes deles. Aí, ó. Então, tratando muito bem eles e gerando resultado. Parabéns. Show de bola. Eu fiquei de cara, já te falei isso, né? Sim. Que geralmente as agências comuns, elas têm muita rotatividade de clientes. Sim. E quando a gente passou os clientes para vocês... Todos eles estão. Todos eles ficaram, é impressionante. Né? É isso mesmo. Então, atendimento sensacional ali... Mas claro que isso foi uma confiança que você criou para que eu me sentisse seguro de passar o cliente para vocês. Isso mesmo. E aí até não querendo atropelar a conversa, né? Mas até dando já um adiantamento, é isso que é o network, né? O pessoal às vezes entra, a gente vai explicar mais sobre o Empreendegol, né? Mas o pessoal entra em qualquer grupo network e acha que, pô, do dia pra noite ou numa mesa de negócios já vai fechar negócio. Pode, né? Mas, é o tempo, é maturidade, é confiança. Tu não fecha negócio com quem você não confia, com quem você não tem uma fidelidade ou ao menos uma boa indicação. Por isso que as indicações hoje, né, tem ainda o seu poder de conversão, né? Não, e foi legal, Bruno, que pra gente falar desse momento, né, que teve esse insight, pô, vou passar pros clientes pro Bruno. Eu lembro que era um dia lá no Empreendegol que a gente jogou futebol e você
era o cara que tava assando a carne pra gente lá. Sim. E aí você tava assando a carne, tava comentando, daí você comentou alguma coisa que você comprou uma carteira de clientes, eu falei, cara, eu tenho uma também aqui pra ti, então. Comendo churrasco, cara. Sim, A isso gente mesmo. fazendo negócio sem querer fazer negócio. Isso mesmo. Né? Então esse que é um ambiente que a gente criou legal, que a galera faz negócio sem esforço. Sim. É impressionante, né? Não, isso Então, é... Isso é um case muito legal da gente comentar, né? É muito. Isso é gratificante, né? Tu gerar esses negócios naturais. Porque, vamos ser bem sinceros, né? Você estar feliz e trabalhando é um casamento hoje difícil de acontecer, né? Pô, daí você está lá no grupo network, muito bom, sem forçar. Nada mais chato do que eu ser no grupo network, porque, preciso fechar negócio, né? Eu tenho meta de mais 3 clientes para fechar esse mês, então vou lá, mas não suporto o pessoal, não gosto muito da cara, mas vou me dar dinheiro, né? E é um ambiente que o Empreendegol não entrega isso, né? O Empreendegol entrega um ambiente que, pô, cara, se não fechar negócio durante 10 anos, tá tudo certo, cara. É tão bom estar aqui que nem precisa fechar negócio. O estar aqui no Empreendegol já gera uma mentalidade tão boa pra mim, uma terapia. Se aqui já fazia eu me sentir bem ao ponto de eu estar de forma motivada para os meus clientes, atender eles cada vez melhor, já tá pago, né? Pago que eu falo, tipo, já faz sentido estar aqui. Aí o pessoal, não, o pessoal vê, né? Até porque também, network, nós vamos falar sobre isso já, né? Que o Empreendegol não necessariamente, né, ele funciona dessa forma, né? Então tá, até ia perguntar para você o que te motivou, né, a criar o Empreendegol, mas já comentou, Evandro, comigo, que foi depois dessa imersão que você teve com o Wendel Carvalho, né? Foi por necessidade, né? Por necessidade. Uhum. E isso que é legal, né? Porque, tu tinha já uma estabilidade, tinha já a agência, mas apareceu uma situação, sentiu vontade de jogar um futebol, mas tu sabe que naquele ambiente tu não queria, vamos montar, né? Agora, falando do Empreendegol, né? O Empreendegol, ele tá aí há um ano e meio? 1 ano e 3 meses. 1 ano e 3 meses. Começou no final de 2023, né? Isso, novembro. Isso mesmo. Então tá. Desse 1 ano e meio, né, teve as suas evoluções, até porque é muito novo. Vamos falar de um negócio aí de 1 ano e meio, né? Pega outros networks, Joinville aí, os tradicionais, a GPM, a CID, CDL, né, que não são bem networks, mas, né, são entidades que protagonizam isso. Ou pega outros aqui de Joinville também, como tem, né? O Empreendegol é novo, né? Tem 1 ano e pouco, aí 1 ano e 3 meses. Me conta, assim, a fração. Se fosse para separar, início em 3 partes, né? Como que você contaria a primeira parte do Empreendegol, os primeiros 4 ou 5 meses? Não sei se é assim que você fraciona, né? Como que foi o Empreendegol na primeira moldagem e quanto tempo que ele ficou nessa moldagem? Legal, bacana. A primeira parte do Empreendegol, ela é justamente aquilo que eu te falei, foi só o futebol. Futebol com outros empreendedores. Sim. Né? Então começou assim, só que o que eu notei? Tinha uma galera muito boa ali que a gente precisava bolar alguma coisa para conseguir ter outros entregáveis, gerar mais valor para eles. Sim. Não ser só um futebol. Sim. Né? Então, a gente foi lá e pensou, colocou um evento presencial, né? Que é o Master Empreendegol que a gente tem hoje. Sim. Que é um momento no mês onde você tem ali em um sábado, né, de manhã, você tem um momento para você ganhar mais visibilidade, você tem um tempinho que você fica de pé, você fala o que você faz, o que você resolve, qual que é o teu público-alvo, para que todo mundo que esteja presente ali saiba o que você faz. Isso. Né? E aí, quando eles precisarem de alguma coisa que você faz, eles vão lembrar de você, porque você tá ali toda semana com eles no futebol, você tá no evento também, isso cria uma proximidade. Sim. Né? Então a gente foi profissionalizando mais o Empreendegol. Sim. Né? Então começou ali como grupo de futebol, depois a gente colocou esse evento. A gente colocou também uma outra coisa que era a Hot City e a tutoria online. Era online. Só que o que a gente notou? Online, a galera não engajava tanto. Sim. Né? Porque a galera queria mais o presencial. Sim. E aí, tanto que até depois... porque a maioria é negócio local, né? Exatamente. Então o pessoal gosta do contato, né? Exatamente. E aí, já pulando para a segunda parte do Empreendegol, que a gente pode dizer assim, a segunda parte já foi o quê? Profissionalizar ainda mais. Legal. Né? Então, o que foi acontecendo? Nessa segunda parte, vamos dizer ali, 5 meses já de Empreendegol. Eu acho que foi depois quando eu entrei ali. Tava na segunda parte, talvez. Então, a gente já tinha uns 3 grupos de futebol já, segunda, quarta e sexta. Foi isso mesmo. E a gente criou alguns processos ali para que esses jogos eles não dependessem de mim para funcionar. Sim, então, a gente colocou alguns cargos ali que os próprios membros são voluntários. Então, um é o xerife, que é o cara que ele é o responsável pelo grupo do dia dele. Então, vamos dizer o grupo da quarta. Tem um xerife lá da quarta. Sim.
Aí tem o cara que assa carne, aí Sim. tem o cara que manda a lista do futebol pra Sim, galera confirmar. Sim. Então, isso eu consegui fazer com que não precisasse de mim pra funcionar todos os grupos. Sim. Né? E aí, a gente conseguiu ir pensando em mais coisas pra fazer, né? Sim. A gente mudou depois os eventos de uma sala que a gente fazia que era cedida por uma faculdade aqui em Joinville, né? Eles cediam a sala pra gente poder usar. A gente mudou já pro Hotel Bourbon, que é o melhor hotel da cidade. Sim. Um hotel luxuoso, bonito, né? A gente mudou aquele evento que era online. Valor, né? Exatamente. A gente mudou aquele evento que era online pra ser presencial também. Isso então foi ficaram os muito 2 eventos no Hotel Bourbon. Isso aumentou muito a percepção de valor. Aí eu falo pra mim mesmo, os encontros, porque são quinzenais, né? Depois tu vai me explicar, depois você vai falar certinho sobre, né, o cronograma mensal. Mas esses quinzenais eu falo pra mim mesmo. Quando era online, era online, apertar o botão, né, vamos entrar. Eu não participei tanto dos presenciais. Os presenciais eu tô indo todos quase. Né? Só não fui em janeiro, últimos 5 meses. Então, realmente, isso que é legal, né? Porque hoje também se fala do empreendedorismo, né, empreender, etc. E se fala só o viés digital, né? Quem vê só pode empreender no digital hoje em dia, ou quem tem mentalidade, o mindset aberto, é só o digital, é só quem vende infoprodutos, só quem vende cursos online, ou uma loja virtual, um dropship. Nada a ver, cara. Né? Eu acho que isso que é legal. Eu assim, até tendo um insight agora, do que eu gosto do Empreendedor, né? Além das pessoas. Porque eu trabalho com comunicação e marketing. Só que ao contrário da maioria, meu foco é negócio local. Eu gosto de pessoas, tocar em pessoas. E pequenos e médios negócio local. Cara, e o Empreendedor é isso. Né? Ele quebra, não sei se já parou pra pensar ou não, agora que eu tive esse insight. Ele quebra paradigma. Porque ele é um grupo network, né, voltado, né, um jovem criou ele, né, com cursos que teve todo online e trouxe pro físico. E quem tá lá são empreendedores físicos. São contabilidades, prestadores de serviços, donos de oficina, de açougue, de tudo, cara. E tá lá, né? Então, porque tem muito isso. Eu acho que eu vou até já tocar nesse ponto. Tem muito isso de mentalidade, né? Só o digital. O digital trouxe muita mentalidade, muito curso, muita capacitação. Mas parece que ficou aqui. O pessoal que tem nosso local, não evoluiu, ou a mente tá ainda formatada só para ser operacional. Não, cara, o pessoal do negócio local tá querendo muito também essa mentalidade, sabe? Eu acho que o Empreendedor, cara, ele casou muito com isso, cara. Bacana. E o online, pra mim, era super normal quando eu tinha agência. Tanto que todos os clientes que eu tinha da minha agência eram de fora de Joinville. Eu não tinha nenhum de Joinville. E aí, quando surgiu o Empreendedor, quando a gente fez o Empreendedor, eu comecei a ver a galera se movimentando presencial. Eu falei, como assim reunião presencial? Isso. E aí eu comecei a ir me adaptando, né? Comecei a pensar no presencial, daí eu fiz reunião no presencial e vi, cara, é totalmente diferente do que tu fazer online com alguém. E aí eu comecei a mudar a minha mente em relação a isso também, porque eu tava muito acostumado só com online. Eu olhei pra galera do grupo, a galera tudo tinha cliente de Joinville mesmo, fazia um negócio por aqui. Foi uma coisa nova pra mim também, sabe? Então, massa, foi um desbloqueio também. Não, é muito, muito massa. O Empreendedor, ele quebra muito paradigma, sabe? E essa parte do local também. E, Evandro, hoje tem quase 100, né, membros, mas começou com quantos? Começou na primeira semana. Só tu foi jogar bola. Tava lá ele. Batia na trave e voltava. Ronaldinho Gaúcho. Fazia, como é que é? Igual o Chaves, né? Chutava a bola e ia defender. Né? Isso. Então, nessa primeira semana, quando eu subi os anúncios ali pra atrair a primeira galera, o que aconteceu? A gente conseguiu formar já o primeiro time pra jogar na próxima semana. Deu 7 dias, a gente já tava jogando. Então, eu subi os anúncios numa quarta-feira à noite. Na próxima quarta-feira à noite a gente já tava jogando 19 horas lá no então local. Fechou 12, 15 aí. Fechou, era 15 pessoas que eu coloquei. 15 pessoas nessa semana. Começou com 15 já. Só que naquela época ainda havia custos ou não? O custo da quadra. Da quadra e pronto. Na verdade, não, era uma mensalidade, né? Tinha mensalidade ali. É uma mensalidade. Considerando, já tinha um formato de profissionalização, de negócio, mas não tão visado. Era mais, né, futebol do que negócio. Depois foi transformando, né? E eu deixei muito claro pra galera, assim, pra gente não se desalinhar, que aquilo ali não era uma ONG, que aquilo ali não era um grupo de futebol comum, aquilo ali foi feito pra ser justamente um grupo de network onde a gente joga o futebol. Né? Então, pra que a galera não ficasse pensando, não, mas pô, tem que fazer prestação de contas aqui pra ver quanto que vai... Não é assim. Não, né? Perfeito. E aí, a evolução, ao menos quando eu entrei, foi acho que julho, ela foi, cada mês entrava
um montante de pessoas, né? Ela sempre foi escalonável, né? Então ela sempre foi crescendo. O perfil do público, quanto que mudou nesse 1 ano e meio? Porque eu acredito que, e é natural, sem julgamentos, tem pessoas que realmente têm a sua empresa, né? Empreende e queria só jogar bola mesmo. E tá tudo certo. E já tem outros, né? Que daí eu percebo, não querendo eu ser aqui o Moisés, né? De dividir o mar, mas eu entrei bem numa época que eu senti que tinha o pessoal... É Moisés, né? Antes de eu dar um meme aqui. Tá, eu pensei aqui, tipo, já vou gerar um meme ali já, né? É bem isso. Não quero abrir o mar aqui, mas assim, eu vi os dois lados do mar. O pessoal que era já desde o início e continua até hoje, muitos, né? Muitos saíram, muitos continuam. E um pessoal novo que tava entrando, né? Então o pessoal que tava com aquela pegada de fidelidade no futebol, mas também participando do network, dos encontros. E tinha aquele outro público que tava vindo às vezes mais pelo encontro. E o futebol, pô, beleza, tá. Se não der, eu chego atrasado, mas vou pro churrasco. Ou tá tudo certo, né? O quanto que mudou de perfil que tu observa hoje, assim, Evandro? Mudou bastante, né? Porque a nossa comunicação, quando a gente começou a empreender Gol, era justamente isso, futebol para empreendedores. E aí a gente atraiu um público que o futebol eles queriam muito. Só Sim. que alguns eles não se interessavam pelos eventos Sim. que a gente colocou, né? Então, Pois é, você pode realmente olhar queria só o futebol, né? Exatamente. Você pode olhar para agora os membros desses últimos meses. Sim. A gente mudou o modelo de negócio também. Sim, né? mudou, Antes a galera investia uma mensalidade, aí podia sair qualquer hora, tudo mais. Agora a galera investe uma anuidade para fazer parte. Sim. Então a gente só quer as pessoas que elas realmente estão comprometidas em estar com a gente de verdade. Sim. E o cara vai pensar 2 vezes antes de entrar. Né? Com certeza. Eu não quero que o cara entre por impulso Não. e ele seja uma pessoa que não vai nas coisas. Eu quero que o cara entre e ele participa. Então ele pensa 2 vezes antes de entrar. Sim. Então assim, a gente sabe como qualquer coisa na vida, existe uma seleção que ela é natural. Natural. Né? E sem então, julgamentos mesmo, né? Normal, pra tudo. E estatisticamente, na verdade, a gente pode falar de forma racional. Sim. Um cara que ele pode investir, vamos dar exemplo, o network do Flávio Augusto lá. Sim. Ele tem um mastermind lá, que a galera investe R$240 mil por 6 meses pra estar do lado dele, pra aprender com ele, pra poder fazer perguntas pra ele. Estatisticamente, quem que tem 240 mil para investir em 6 meses? É uma parcela muito baixa da população. Sim. Concorda? Total. Então, isso filtra. O investimento, ele filtra o tipo de público. Né? Sim. Só quem chegou a um determinado tipo de resultado consegue estar lá. E é bom esse filtro porque, né? Se você filtra, o pessoal vai estar pagando valor. O pessoal que vai fazer uma referência, ou o pessoal que vai indicar mesmo com mais qualidade. Não, realmente, cara, pô, vale a pena lá, né? Enfim, você tem que ir lá. Vai fazer sentido pra você, porque se você não cria uma métrica, um formato assim que tipo, não que você vai engessar, mas vai filtrar, você vai ter muita gente vindo no Empreender Gol um mês e saindo no outro mês. Exatamente. E aí as ideias não vão bater, porque a mentalidade do cara que investe pouco... Sim. Com o cara que investe muito é totalmente diferente. Vai atrair empresas diferentes. Sim. Ou o cara que fatura milhões por mês do lado do cara que ele tá começando agora. Isso. Tipo, não faz sentido pro cara que é grande, entendeu? Então a gente tem que ter um alinhamento, né? Sim. Então, no começo do Empreender Gol, entravam empresas menores e tá tudo certo. Eu sou muito grato por essa galera que acreditou desde o início. Uhum. E não tem problema nenhum você ser pequeno. Sim. Né? Não. Você, na verdade, quando você é pequeno, você sabe que tem que estar perto dos grandes. Sim. E quem tá desde o início agora, eles estão tendo acesso a um público bem diferente agora, que os caras são grandes. Uhum. E o cara que tem a mentalidade certa, e o cara é pequeno, ele vai se tornar grande pela ambiência. Pela ambiência. Porque você é a média das 5 pessoas com que você mais convive. Sim. Então, se ele tá ali do lado toda segunda-feira com um cara lá com pessoas que faturam acima de 100 mil, 200 mil... Total sentido. Naturalmente ele vai se direcionando pra lá, pela frequência, pela energia, pelas conversas, né? Então, mudou bastante, assim, nesse sentido de antes entrar mais a galera querendo futebol para empreendedores. Sim. E agora, o Empreender Gol, o futebol, ele é só um a mais, só um bônus. Uhum. Tem muita gente que nem joga futebol e tá ali. Eles vão pro churrasco. Tem muitos entrando, né? Tem muitos entrando ali, cara, que vão lá pro churrasco, como você falou, ou como eu mesmo, vou ser bem sincero. Esse ano eu joguei, acho que nós estamos em março, joguei umas 4, 5 vezes futebol só, né? Mas tô lá no Master, no Hot City e tô no grupo, né? Que tem esse fator também, quando o pessoal fala investimento, né? Tem que parar assim, pô, o investimento é X, mas eu vou estar num ambiente que me agrega,
né, com pessoas que vão me influenciar positivamente, cara, isso é fantástico. Só falta estar ali, né? Vou ser bem sincero, né? E não aumenta, tá? Aqueles bem, não, pode aumentar. Principalmente de escassez, né, cara? Não aumenta. Né? Evolui, tem que evoluir. Mas só o encontro de sábado já vale a pena o valor. Né? Já tô falando então um marketing pra ti já, né? Enfim, e não vamos falar o valor aqui não, entre em contato com o Evandro. Mas só pelo master ali, cara. Pode estar num ambiente, tipo assim, pô, tomar um cafezão gostoso, bater um papo, rir, trocar umas ideias, apresentar a sua empresa, fazer um pitch lá, já se pagou. E o network, as pessoas que entendem o poder dele, sabem, vamos dizer assim, eu vou dar um exemplo de mim. Sim. Eu sou uma pessoa que vem de família humilde, eu nunca tive um empreendedor perto de mim para eu poder aprender com ele. Nunca tive. Tanto que quando eu criei o Empreendegol mesmo, eu não conhecia nenhum empreendedor de Joinville, cara. Nenhum. Não conhecia ninguém que eu pudesse tirar uma dúvida, conversar sobre isso, olha só, né? que estivesse perto de mim, né? E quando você não tem alguém próximo a você, quando você não conhece outros empreendedores, alguém que pode te puxar para cima, o que você faz? Você compra o acesso. Sim, isso. Entendeu? Então, vale muito a pena você comprar um acesso às pessoas que estão acima de você. Total. Porque esses caras, eles não vão te dar atenção de graça. Você tem que entender isso. Imagina um cara que fatura 1 milhão por mês lá e você tá começando agora. Pô, ele pode até te dar uma atenção, mas quantas pessoas que tem no Instagram chamando ele, querendo uma atenção dele? Sim. Como é que tá a agenda diária desse cara pra ele dar Bem atenção isso. pra todo mundo? E não trata-se de humildade, trata-se de ter que criar gestão de tempo. Um processo, um tempo, tem 24 horas por dia. Exatamente. Qualquer um de nós temos, ninguém tem mais ou menos. Exatamente. Então, assim, você precisa comprar o acesso. Né? Compra o acesso nas pessoas prósperas, porque se você estiver perto delas, naturalmente você vai se direcionar pro sucesso que elas têm. Com certeza, cara. Isso é muito bacana. Então, assim, só pra gente fazer um resumão, tá, Evandro? Hoje, qual que é o cronograma do Empreendegol, o pessoal entender, né? Claro que eu sei, né? Mas os encontros semanais de lazer, os mensais, os quinzenais, como que é o cronograma hoje, né? Para as pessoas entenderem assim, pô, eu entrando no Empreendegol, eu vou ter esse montante de coisa. Bacana. No Empreendegol nós temos 2 eventos presenciais por mês. Sim. Um deles é o Master Empreendegol, que você mencionou, um sábado por mês, de manhã. Perfeito. Nesse evento, ele é mais focado para visibilidade e geração de indicações. A gente tem algumas outras dinâmicas, algumas outras coisas também, mas esse é o foco principal. Sim. Então você tá lá, imagina, num grupo de 90 empreendedores, onde você pode ficar de pé lá e falar para todo mundo o que você faz, qual que é o teu negócio, tudo mais. Sim. Lá juntam todas as pessoas dos grupos do Empreendegol, de segunda, de quarta, de sexta, né? Então lá onde reúne todo mundo. Sim. E aí você ganha visibilidade para as pessoas poderem te indicar. Às vezes alguém ele já tá prestando o que você faz, ele te chama depois no tempinho livre que tem. Sim. Né? Agenda uma one-on-one com você. Perfeito. Aí tem também a nossa... Uma das dinâmicas que a gente faz nesse evento, que é para você receber indicações, que é a roda de indicações. Né? Essa roda de indicações, vamos dizer que deu 50 membros presentes ali do Empreendegol. A gente divide em subgrupos de 10 empreendedores. Sim. Onde tá lá você e mais 9 empreendedores no seu grupo ali. Você fala o que você faz, fala quem que é o teu público-alvo, o que que você resolve. E depois a gente vai em cada um dos empreendedores do lado ali, para eles te passarem pelo menos uma indicação quente para você poder fechar um negócio. Sim. Né? Show. Então, direcionado para aquele público que você pediu indicação. Sim. Então, você sai dali com dezenas de indicações de potencial para você poder trabalhar. Isso é bacana. Porque não é só consumir... Às vezes eu não consumo nada que você tem e nem você de mim. Mas eu conheço várias pessoas que vai consumir o que você tem. Que faz sentido, né? Então, eu não vou consumir nunca, porque não tem a necessidade. Mas os grupos networks, eles têm, primeiramente, esse objetivo, né? Eu vejo claramente, não só a pessoa consumir, mas como a pessoa influenciar, né? Vários grupos de network que eu participo, né? Alguns que eu participei, no grupo ali ninguém consumiu, mas indicou quem consumiu o meu trabalho. Exatamente. Né? Então é como se fosse um outdoor na rua. Tá colocando teu outdoor lá para 50 empresários verem o teu negócio, né? É isso. E esse evento do Master Empreendegol, por que a gente colocou ele? O nosso foco no Empreendegol, na verdade, não é negócios. Os negócios, eles acontecem por consequência da tua ambiência, das pessoas que você conversa, que você se conecta. Sim. Mas é legal a gente ter isso pra gente fazer de forma intencional os negócios. Sim. Então, e natural, né? Exatamente, natural. Então, assim, a gente tem esse evento pra você fechar negócio, receber visibilidade e tudo mais, para que sempre quando alguém precisar do que você faz, eles vão lembrar de você. Perfeito. Né? E o outro evento, que é numa terça-feira à noite do mês ali,
15, né? Exatamente. É mais focado em aprendizado. Ah, não, desculpa, é uma vez por mês também, né? Uma vez por mês, né? Tá certo, tá certo. Eu também... 15 dias que eu falo que, tipo, dá diferença com o Master ali, né? Desculpa. Um e São outro, 12 né? encontros mensais, um é Master e o outro é o Isso. terça. Esse da terça-feira à noite, ele é mais focado em aprendizado e resolução de desafios. Então, a gente traz algum empreendedor, geralmente do próprio grupo, que tem algum negócio que tá dando certo ou que é especialista em alguma coisa, Uhum. para poder ensinar algo para todos os outros empreendedores que estão ali. Perfeito. Então, ali é poderoso porque você pode aprender coisas que às vezes você nem sabia que precisava aprender. Sim. Esse conhecimento, às vezes, é o que a gente mais precisa, só que a gente nem consegue buscar ele, porque a gente nem sabe que ele existe, que a gente precisa daquilo. E às vezes uma fala lá de algum membro vai fazer tão sentido para o teu negócio, cara. Vai ser o fechamento, né? Dá uma ideia, né? Por exemplo, só de o cara ter aquela faísca de saber que existe essa possibilidade, isso já muda tudo. Já. Teve tutorias ali, que a gente chama de tutoria, isso, né? Que ali a galera descobriu uma coisa que é o quê? A inteligência artificial pro WhatsApp. Tem gente que estavam tentando fazer chatbot normal ou colocar atendente ali, só que uma inteligência artificial, ela pode substituir alguém ali que você treina ela e ela vai fazer por você aquele atendimento, né? Não, isso é fantástico, né? E o quanto isso pode ajudar literalmente para todos, né? Porque não é uma palavra que vai ajudar para um empreendedor, para dois, é para todos, né? Situações que todo mundo vão se sentir, meu, cara, que massa, eu vou aplicar isso no meu negócio já, né? É isso. E depois dessa palestra ou dessa tutoria aí que a gente fala, na verdade eu chamo até de consultoria em grupo, porque você pode tirar dúvidas com o cara que tá lá na frente. Sim, né? Perfeito. É diferente. Depois disso a gente tem a nossa Hot Seat. Sim, isso é legal. Na nossa Hot Seat, esse é massa. Você pode trazer um desafio que você tem no teu negócio. Cara, sei lá, dificuldade de contratação aqui. Quando eu vou contratar só aparece gente que não tem o perfil. Traz o teu desafio pra gente. Você vai estar sentado, né, numa cadeira na frente de todo mundo lá. Isso é muito legal, gente. Realmente a gente fica uma terapia em grupo. Só que a diferença é que tem 50 psicólogos para um paciente. Eu vejo que é isso. Legal, né? Essa é a dinâmica. Muito bom. É uma terapia em grupo, mas, tem 50 psicólogos lá pra sentar lá. Eu já participei. Sentei lá, falei da minha dor, da minha empresa. Cara, o pessoal foi falando aleatoriamente, assim, várias coisas, sabe? É perfeito. É meia hora ali que tu fala, caramba, tudo isso aqui eu posso fazer, cara. Legal, né? E ali, o que é o legal disso? Que quando você expõe o teu desafio, você tem dezenas de empreendedores te dando opções do que fazer para resolver. Você aprende com quem já resolveu o problema que você tem. Isso. E aí você encurta caminho. Você economiza tempo, dinheiro e energia aprendendo com quem já passou pelo que você tá passando agora. É perfeito. O que é mais inteligente, Brunão? Você aprender com seus próprios erros ou aprender com os erros dos outros? Menos dor, né? Já também sempre ter dor, né? Exatamente. Então, assim, eu até uso uma analogia. É o seguinte, imagina que tem 100 portas na tua frente. Aí eu falo pra você, Brunão, atrás de uma dessas aí tem 10 milhões de reais. Vai lá, procura lá, se vira. Sim. Aí você vai procurando ali, vai abrindo uma por uma. Pode ser que você acerte na 20ª, pode ser que você acerte na última. Mas se eu te falar assim, Brunão, vai lá na porta 98 que o 10 milhões tá lá, você não vai direto nela? Total. Então a nossa Hot Seat é justamente isso. A gente vai mostrar pra você a porta certa pra você resolver, sem precisar passar pela dor de perder dinheiro, de tentar errar. Você vai direto no que funciona. Não, isso é muito bom. E assim, todo mundo no seu negócio, não tem negócio perfeito, né? E mesmo que o processo esteja perfeito, a gente sabe que a rotação do nosso empreendedorismo, né? Ele é muito variado. Então, às vezes, você está com um processo muito validado, mas uma mudança, seja de regra, de lei, de burocracia, ou uma mudança interna que alguém saiu ou entrou, já, cara, muda tudo. E tu tem que repensar. Tu tem que... Não, agora tem que ter um outro processo. E o Hot Seat é muito bacana pra isso, né? Legal. Mesmo que eu vou um dia lá... Não, hoje não tem nada a falar da minha empresa. Beleza, mas semana que vem eu posso ter. Então, semana que vem eu quero falar, cara. Não, e outra coisa, às vezes você nem tá trazendo um desafio, não tá ajudando ninguém a resolver, mas você escuta a solução de um pro desafio do outro. Sim. E serve pra você. Isso mesmo. Não, isso total, né? Porque a dor daquilo lá, na verdade, o pessoal fala, tô com um problema de qualificação na contratação. É a dor lá de uma porção. Cara, o cara vai estar espelhando ali as falas, sabe? E isso eu acho legal, sabe? Então então tô falando do Master, né? Do Hot Seat ali, a tutoria, que daí é um por mês, né? Um acontece num sábado, outro numa terça. E aí, durante a semana, o que tem?
Daí, durante a semana, a gente tem uma coisa que a gente considera muito importante, que são os encontros semanais ali de futebol e churrasco de network. Sim. Então, o churrasco de network, na verdade, ele é o mais importante. Por quê? Porque é ali onde você vai ter um ambiente muito descontraído, de boa, onde você pode ser você mesmo, onde você vai estar conversando com um empreendedor que ele tá desarmado, né? Isso. Ele tá ali tranquilo, conversando como amigos, né? Sim. E aí, numa conversa dessa, você aprende, você ajuda, você faz negócio igual a gente fez ali. Não é? Se tu tava assando a carne, a gente conversou, pô, tem uma carteira de clientes aqui pra ti. Isso. Né? Então, é um ambiente onde você vai estar toda semana com esses empreendedores, do lado das pessoas certas, Sim. conversando sobre assuntos que você gosta, sem aqueles assuntos nada a ver que não agregam, né? Aham. Ficar reclamando das coisas. Isso. Ali a gente só aceita protagonista. Sim. E se algum dia entrar algum vitimista, ele vai sair dali porque ele Não. não vai conseguir reclamar com ninguém. Não vai. Isso eu achei legal, cara. Pô, ninguém ali reclama, sabe? O pessoal tá ali criando solução, sabe? O ambiente é fantástico. E eu mesmo falo, né? Eu consegui, às vezes, fechar mais, gerar mais negócio no churrasco ali, do que propriamente, pô, lá no Master, que é muito importante também, né? Que é um negócio mais fixo pra você fazer um fechamento ou uma referência, sabe? Então, pra Isso. mim, assim, é uma experiência perfeita, sabe? Legal. E no mais, assim, estamos chegando na última parte já, né, cara? Passa rápido, né, gente? Meu Deus, passa muito rápido. Mas na última parte, assim, o que eu vejo, né, do Empreendegol, Evandro, em relação ao perfil, voltando ao perfil ainda, né? Que começou com futebol, né? Tem alguns que estão desde o começo, outros entraram depois. Eu vejo assim, e agora tá dando tá até dando um feedback, né? Não digo feedback, mas uma fala do que eu vejo. O cara que vai mais pro futebol não faz sentido, né? Ele mesmo acaba saindo depois, porque assim, se tu tá lá só pelo futebol, Sim. e aí recentemente a gente fez um reajuste ali de mensalidade, Sim, né? Sim. Justamente pra isso, né? O cara que ele quer só futebol, cara, não faz sentido ele tá ali. Não sabe? faz sentido, né? Ele tem que estar ali querendo crescer. O cara que só quer jogar futebol, ele vale mais a pena pra ele pagar lá R$25, joga com as pessoas, divide a quadra lá, tá tudo certo, né? Aqui a gente isso. quer crescer, a gente tem ambição, Sim. né? É impressionante porque, vou ser bem sério, né? Às vezes quando eu vejo que um saiu, é nítido. A pessoa que sai, que eu vejo, é aquela que tava indo só no futebol. Que fazia 4 meses que não ia no Master, fazia 3 meses que não ia no Hot City. O que ela tá esperando? Exatamente. Não vai dar nada mesmo. Não né? tem como, né? Se você entrar no grupo network, seja qual for, qualquer um, e você não participar, não vai dar resultado nenhum. Né? Não vai dar nada, né? Então, assim, é visível. O pessoal, vai pro futebol, mas, cara, eu acho que é um equilíbrio perfeito, né? Uhum. O futebol é pra, como você falou, poxa, eu vou relaxar, vou bater bola aqui com os amigos, o churrasco ali de qualidade, network, show de bola. Mas, cara, os encontros no Master, o Hot City, ele serve pra tu qualificar, pra tu falar assim, peraí, isso daqui é o Empreendegol, né? E aí, uma última questão, que é o que nós estamos usando agora como posicionamento, que a gente está tendo o prazer de atender vocês, né? É a nomenclatura, né? Network. E aí a gente começou a conversar, e você mesmo colocou isso nos últimos encontros, né? Sobre a confraria, Legal. né? Fala um pouquinho sobre esse posicionamento confraria do Empreendegol. Bacana. Quando a gente começou o Empreendegol, a gente estava posicionado justamente como um grupo de network. Só que o que eu parei para observar, assim, nesses últimos meses? Comecei a observar que, cara, os grupos de network, quando você pensa neles, você pensa o quê? Negócios. Isso, roda de negócio, mesa de negócio. Cartãozinho de visita, uma coisa fria que todo mundo só quer se vender, ninguém quer gerar valor pra ninguém. É isso que você pensou quando você pensa em um evento de network ou num grupo de network. E eu olhei pro Empreendegol e falei, cara, aqui é muito mais sobre as pessoas, essas amizades que a gente constrói, Sim. esse relacionamento genuíno. Os negócios, eles são só consequência, né? Isso. Então, a gente não tem nada a ver com um grupo de network. Sim. Daí que a gente parou pra pensar e percebeu que, na verdade, faz muito mais sentido e que nós somos uma confraria para empreendedores. Sim, cara. Uma confraria é um negócio mais íntimo, um negócio mais descontraído, onde a gente pode estar perto de pessoas que realmente fazem sentido. Sim. De uma maneira natural. Você sem forçar nada. Né? Você não precisa forçar a venda, não precisa forçar a conexão. Você tá ali conversando com a pessoa, acontece tranquilamente. Aí que tá, acontece naturalmente, né? E aqui eu não tô, gente, criticando outros grupos de network, né? Eu participo de outros também, acho que sempre todos são bem válidos. E cada um seu formato, tá tudo certo, né? Mas no Empreendegol é onde eu consigo ser mais eu, né? Eu consigo ser natural,
Consigo, claro, né? Não digo ser mais eu, desrespeitando, né, quem quer que seja. Não, ser eu, falar com as pessoas, conversar. Eu acho que assim, o que responde o Empreendedor é ser o que eu queria ser e sou no grupo de futebol lá da ambiência que não fazia muito sentido, ser aqui e fazer sentido. Eu acho que é isso. Acho que não, tenho certeza, né? A gente ser o que a gente era no grupo de futebol, que tem participado de outros grupos de futebol, ser o que era lá, ser aqui no Empreendedor, sem precisar me engessar. Né? Porque você tá entre amigos ali, né? Isso mesmo. Então, uma coisa que a gente até criou uma fórmula da conexão do Empreendedor ali. O que é a fórmula da conexão? São pilares que você precisa ter para você criar uma amizade com alguém. Sim. Então, primeiro, para que você possa criar amizade com alguém, uma conexão, você precisa de proximidade. Não adianta estar longe, senão você não consegue criar uma amizade. Tem que ter frequência. Por isso que a gente tem a nossa frequência ali dos encontros semanais, a galera se aproximar. Tem que ter duração. Quando você tá no churrasco, às vezes você fica 2, 3 horas conversando com alguém ali. Você tem a duração e você tem a intensidade. O que é a intensidade? É a profundidade das conversas que você tem com essa pessoa. Sim. Então, daqui a pouco você tá lá conversando com o cara, se conectou tanto, cara, você já tá mostrando foto do teu filho, você já tá conversando sobre família, conversando sobre objetivos. Isso tudo, esses 4 fatores, quando você tem todos eles, num nível alto, você consegue ter uma conexão e uma amizade. E a gente utiliza esses 4 fatores dentro do Empreendedor de maneira intencional. Então, tem até uma conta que depois a galera pode entrar lá no Instagram, a gente mostra, eu faço um story, mas você pode fazer uma conta para ver quanto que tá o teu nível de amizade com cada um da galera que tá lá. Sim. Vamos dizer que eu e o Bruno ali, a gente tá num nível, sei lá, baixo ali, 25% de amizade. Eu posso ajustar alguns fatores na minha rotina com o Bruno para que eu aumente o meu nível de amizade. Isso. Bem legal. Uma metodologia para você se aproximar de maneira intencional, né? Não, é fantástico isso, cara. É fantástico. O Empreendedor, assim, eu tenho um orgulho grande, tá, de participar, Evandro. Me sinto muito bem, me sinto natural, não tem cobrança, né? Poxa, todo mundo tá ali com a mesma mentalidade. Pessoas do bem. É muito clichê falar do bem, né? O que é do bem pra mim? Pô, cara, tu ter conversas boas, né? E não umas coisas esdrúxulas, não umas coisas sem sentido, né? Tão ruim isso, cara. Então todo mundo tá lá só pensando na prosperidade. Que é o quê? Pô, bem, né? Os amigos ou família, lazer, sem prejudicar ninguém. Cara, é o básico. É até ridículo falar, né, do básico, né? Mas no Empreendedor tem um básico bem feito. Que é pessoas do bem, querendo bem, prosperidade, sem fazer mal pra ninguém, né? E pra gente concluir, já falei isso, né? Mas vamos concluir. Mais 2 situações pra gente concluir. Pra entrar no Empreendedor hoje, como que faz? Só acessar o nosso Instagram, Empreendedor_Joinville. Lá vai ter um link na bio. Show. Onde você pode clicar, responder o nosso questionário. Não pode esquecer do questionário. Se você tiver alinhado com a mentalidade, os valores do nosso grupo, a gente vai te chamar para uma entrevista, né? Uma segunda parte da seleção ali, onde um entrevistador vai conversar com você, vai te conhecer. Se fizer sentido ali, ele vai passar os próximos passos para que você possa fazer parte do nosso grupo, da nossa ambiência. Show de bola. E agora, para concluir de vez, Evandro, como que é a experiência, né, de vocês terem a Move? Isso é uma cláusula no contrato da Movecast. Toda última pergunta, a gente também pegar o peixe pro nosso lado, né? Como é que é você hoje ter a Move, né, como empresa de comunicação e marketing, auxiliando no Empreendedor, estar no Empreendedor, né? Como que você vê isso? Bacana. Então, depois daquela experiência que eu já tive de ter essa transição da minha agência de passar os clientes para vocês, eu vi que vocês têm um atendimento muito bom, nenhum cliente saiu, isso já contou muitos pontos para mim. E aí depois eu fui atrás de você para que a gente pudesse colocar o marketing do Empreendedor nas mãos da Move, né? E a experiência tem sido muito boa. Por quê? Porque a galera ali é muito ágil, né? Tem um grupo ali que a gente centraliza tudo, né? Ao invés de eu precisar ir, vou atrás de um designer, vou atrás de um gestor de tráfego, vou atrás de social media, vou atrás de um monte de coisa. Não, tem tudo em uma solução só. Onde eu vou lá no grupo, eu converso e a galera é rápida, a galera responde. E são responsáveis, eles têm uma organização, dá pra ver que tem essa organização, para que eles não percam nenhuma data, nenhum prazo. E na verdade é o contrário, na verdade quando a gente falha alguma coisa, eles estão lá querendo que a gente não deixe a peteca cair, né? Estão lá, me passou acesso, né? Então, a qualidade do trabalho também, fizeram a identidade visual do Empreendedor que a gente tá implementando ali, sensacional, né?
Então, galera de qualidade, responsável, né? Show de bola. Parabéns aí por tudo que você criou, Bruno. Não é qualquer um que consegue criar uma agência dessa. Sim. Eu sei porque eu tive agência e eu conhecia muitas pessoas que tinham agência que, quando chegavam um determinado nível da agência, perdia a qualidade, começava a sair cliente. Isso. E aí ficava naquele ciclo de só querer atrair clientes novos para ter Sim, caixa, só que mas tem... não reter. Exatamente. E na Movie isso não acontece. Na Movie vocês tratam os clientes de maneira assim pessoal. Você mesmo, eu nem sei como que isso é possível, mas você consegue dar atenção para todo mundo ali. Sim, cara. Né? Então eu sou muito grato, né, por ter Show, a meu Movie, por ter encontrado vocês, porque eu poderia ter passado por muitas agências até achar a agência do Bruno, achar a Movie. Mas que bom que a gente tava no ambiente certo. Isso e os mesmo. bons se encontram no ambiente certo, né? Com certeza, cara. Não, pô, obrigado. Evandro, é um prazer, tá bom? Foi um prazer ter você aqui. Obrigado pelo feedback, é muito importante, tá, gente? A gente tem o prazer também de atender o Empreendegol. Já são 92 clientes, gente. Estamos quase chegando no 100. Então, obrigado, pessoal, mais uma vez, tá? Por vocês confiarem também na Moviecast. Evandro, o que precisar de mim, tu sabe que pode contar, tá? Então, já um amigão do peito, daqueles poucos que a gente coloca na lista lá. E é isso. Obrigado de coração, tá? Meu sucesso pra você sempre. Brunão, novamente, muito obrigado pelo convite, tá? De estar aqui. É uma honra. Junto. Sou muito grato pela tua amizade, pela tua vida. Bora pra cima junto. Conta comigo sempre. Sempre, sempre. Pessoal, é isso então, gente. Até o próximo episódio. E logo, logo vocês vão saber quem vai estar aqui no terceiro encontro da Moviecast. Beleza, pessoal? Valeu!